Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo número 126. Salmo 126, nós faremos a leitura na Ara Almeida Revista e Atualizada. Esse é mais um dos cânticos desta coleção, chamados Cânticos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação. Por isso, mesmo no texto da língua original, consta este título, Cântico de Romagem. Leamos com atenção e reverência a palavra do nosso Deus. Cântico de Romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos diante da Tua santa palavra, Senhor, a fim de ouvirmos a Tua voz e da Tua parte recebermos encorajamento, consolo, correção, disciplina, exortação. Ó Deus, que o nosso coração esteja preparado pelo Teu Santo Espírito para receber a Tua palavra, Senhor, como do Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor, para que não apenas sejamos ouvintes, mas nos tornemos praticantes da Tua palavra, para que o Senhor se agrade de nós. Nós sabemos que o Senhor fala pessoalmente conosco quando fala ao Teu povo. E é confiados nisso, Senhor, que nós rogamos que o Teu Espírito molde o nosso coração em correspondência à Tua santa palavra, para que sejamos encontrados fiéis. Nós Te bendizemos, Senhor, porque nos ouves, porque és gracioso e há de atender a nossa petição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você seja uma daquelas pessoas que ainda não ouviu nenhuma música e nem tenha ouvido falar do Stênio Márcios. O reverendo Stênio Márcios é, como eu costumo dizer, o maior poeta cristão no Brasil. Na semana passada, após o culto, eu e alguns irmãos, especificamente o Lucas, irmão da Renata, estávamos incentivando algumas irmãs a conhecerem um pouquinho de Stênio Márcios, porque, afinal de contas, meus irmãos, vale muito a pena ouvir o que esse pastor, que se formou no seminário JMC, canta com grande precisão teológica e com certa profundidade de alma. Uma das canções mais belas do Stênio Márcios é uma canção chamada O Sonho. O Sonho. Nessa canção, o Stênio conta que ele sonhou que tinha morrido. Então, depois da sua morte, ele é levado a um lugar e chega a um belo e lindo portão com uma plaquinha escrito Céu. Chegando no portão, então, com um certo ressentimento, ele bate naquele portão, esperando que alguém saia, e o anjo sai para atendê-lo. E ele começa um diálogo com o anjo, e o diálogo é muito interessante, irmãos. Vale muito a pena você ouvir para entender a precisão e a linguagem teológica que ele usa. Mas aquilo que mais encanta na canção é a forma como ela termina. Na minha opinião, ela termina de maneira majestosa. Lerei para vocês a última estrofe da canção de Stênio Márcios. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino. Que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Prestes a ver o Salvador, o poeta acorda. Era só um sonho.
Irmãos, eu não tive a oportunidade de perguntar ao reverendo Estênio se ele sonhou mesmo ou se ele só foi capaz de colocar isso numa melodia toda bonito, porque seria um belo sonho, frustrante, mas belo. Ficou com ele aquelas palavras: primeiro eu quero ver o meu Salvador. O salmo que nós lemos, meus irmãos, também narra a história de gente que foi restaurada por Deus e recebeu algo do Senhor de tal forma que eles ficaram como quem sonha. O Salmo 126 descreve a restauração do Senhor em favor do seu povo, mas essa restauração causou neles um assombro, como se eles estivessem sonhando. A ideia aqui é como se eles tivessem sido restaurados de uma doença incurável. Era impossível que isso acontecesse com a gente, então aconteceu. O Salmo, então, descreve as ações de Deus no passado, no presente e no futuro. Deus é aquele que leva o seu povo à libertação, à transformação e à consumação. Deus é aquele que leva o seu povo à libertação, à transformação e à consumação. Nós veremos como cada uma dessas expressões se relacionam com o Salmo. Então mantenha a sua Bíblia aberta e nós veremos como essas três ações de Deus estão descritas pelos salmistas. A primeira dela, nos versos de 1 a 3, é: o Senhor leva o seu povo à libertação. O Senhor leva o seu povo à libertação. Por sua graça e poder, irmãos, o Senhor liberta o seu povo da escravidão. Ele restaura a vida do seu povo e coloca o seu povo em uma esfera diferente, uma nova realidade, na qual Deus não está mais afastado, mas está com eles agora. É exatamente isso que os primeiros 3 versos do Salmo falam. Mas de qual restauração exatamente ele está falando? Qual que é o contexto do povo de Israel e do salmista para que assim ele o diga? Nós conhecemos um pouco da história de Israel, irmãos, mas é pertinente nos lembrarmos dela. Israel foi aquele povo escolhido por Deus. Desde Abraão, Deus criou um povo para si, libertou aquele povo do Egito, fez uma aliança com aquele povo, mas aquele povo entregou-se às idolatrias do seu coração. Eles quebraram diversas vezes a aliança. O Senhor enviava os seus profetas ameaçando-os para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependiam. Então o Senhor enviou-os para o exílio, usou o rei da Babilônia para que tanto Israel quanto Judá, os 2 reinos do povo de Deus, fossem tirados da sua terra e levados para a Babilônia. Imagine, meus irmãos, imagine se agora mesmo, pense na sua casa, na sua família, se a sua região fosse invadida, seus filhos, sua esposa, seu esposo, fossem levados para uma terra, toda a sua casa ficasse aí abandonada, e você fosse inserido no meio de um povo que você não conhece a língua, um povo que seria hostil a você, que te trataria mal, como que você ia se sentir? Qual a profundidade da tristeza do seu coração em ter tudo tirado de você? Mas de repente, por uma ação grandiosa de Deus, Ele restaura você a sua terra. Você já provavelmente teria se entregado, não vai ter jeito, como que a gente vai voltar para Arthur Nogueira? Como que a gente vai voltar para Engenheiro Coelho? Como que nós vamos voltar para a nossa cidade? Nós estamos aqui imersos nessa cultura e sob o domínio desse rei poderoso que governa praticamente o mundo todo. Mas Deus faz esse povo voltar. Como que você se sentiria? Talvez como esse povo, como se você estivesse sonhando. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel, irmãos. Depois de 70 anos no exílio babilônico, exatamente como o profeta Jeremias havia dito, o Senhor trouxe o seu povo de volta a Sião. Sião é um outro nome que passou a ser usado para se referir à cidade de Jerusalém como um todo. Sião é o lugar em que o povo de Deus o adora. O povo de Sião é o povo de Deus. E após 70 anos de exílio, Deus restaura esse povo à sua própria terra. E Ele faz isso, irmãos, sem força, sem violência, mas movendo o coração de Ciro, o rei da Pérsia. O Senhor faz o seu povo retornar. Exatamente quando Deus falou
70 anos depois, esse povo retorna e é subsidiado pelo imperador. É exatamente por isso que o salmista diz que eles ficaram como quem sonha. Note a linguagem comunitária, a linguagem no plural. Nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O texto ainda nos diz que até mesmo as nações pagãs perceberam. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Veja, irmãos, até mesmo os ímpios foram capazes de constatar que algo anormal aconteceu. Como assim o imperador ordena o retorno do povo de Israel e ainda subsidia, financia o reestabelecimento deles na terra? Foi exatamente isso que aconteceu. É por isso que o salmista, no verso 3, diz, grandes coisas, concordando com as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A obra de Deus em favor do seu povo é a razão pela qual eles estão alegres. Eles louvam ao Senhor. A boca cheia de riso e a língua cheia de júbilo expressa o louvor que eles dão a Deus. E 2 detalhes são importantes e devem ser destacados para nós, irmãos, na interpretação desses 3 primeiros versos do Salmo. O primeiro deles é que o salmista está falando algo que Deus já fez. Note que o salmista quer levar os seus leitores a olharem para o passado. Veja o que Deus já fez. Olhem para o passado. Deus já havia trazido o povo do exílio. Por isso eles louvaram a Deus. O segundo detalhe é que quando o texto diz que Deus fez grandes coisas por eles, a intenção do salmista é mais do que apenas dizer que Deus fez grandes coisas por eles. Como se Deus estivesse aqui, eles aí, Deus tivesse feito alguma coisa para eles, como se tivesse dado um presente. Toma isso aqui para você, se vira aí. Não, a linguagem do Salmo indica que Deus não apenas fez coisas por eles, Deus fez coisas com eles. Deus estava com o povo. É isso que o salmista quer dizer. Grandes coisas fez o Senhor conosco, grandes coisas fez o Senhor em nós, grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, Ele está conosco. Essa é a segunda coisa que é destacada nesse salmo. O Senhor não é apenas aquele que faz coisas por nós, é aquele que faz coisas conosco, Ele está junto com o seu povo. Deus está com vocês de novo, é isso que o salmista está dizendo. Vocês estavam exiliados e agora vocês estão com o Senhor. Tanto a escravidão do Egito, meus irmãos, como o exílio babilônico são símbolos de uma escravidão e de uma libertação muito maiores. Assim como o Senhor levou o seu povo à libertação dos impérios egípcios e babilônicos, em Cristo Deus também nos liberta do domínio das trevas. Assim como Israel foi libertado do Egito e foi levado à terra prometida, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e tem nos levado para um novo céu e para uma nova terra. Do mesmo modo, nós estávamos exiliados, irmãos. Nós estávamos afastados de Deus. Lembre-se, quando você não conhecia o Senhor Jesus Cristo, quando você não tinha dado atenção ao Evangelho, como era a sua vida. Mas agora o Senhor está presente, porque você não está mais exiliado. O Senhor restaurou a sua sorte. Deus se aproximou de você, porque Ele é Deus conosco. O Deus na aliança não é apenas aquele Deus todo-poderoso que faz coisas por nós, mas Ele é aquele Deus todo-poderoso que faz coisas conosco, que faz coisas entre nós, que está conosco. É exatamente isso que o povo de Deus, a igreja, meus irmãos, vive. O Espírito Santo está conosco, operando em nós, por nós e para a glória de Cristo, nosso Rei. Quando o povo de Deus retornou do exílio babilônico, eles não encontraram uma terra sem problema algum. A restauração que eles encontraram não era uma restauração completa. Mas por que que o salmista então se alegra? Por que que nós devemos nos alegrar? A nossa restauração também não é completa ainda, irmãos. A não ser que nós não vejamos mais problemas na nossa esfera de habitação. Mas nós vemos o tempo todo. Mas os redimidos do Senhor são aproximados dele, ainda que nós vivemos tempos difíceis, em um mundo difícil. O que pode nos encorajar a louvar a Deus vivendo nesse mundo, irmãos? Fazendo como o salmista faz.
olhando para o passado, olhando para o que Deus já fez. E nós podemos fazer isso de dois modos. A primeira forma é olhando para a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque embora a nossa restauração hoje seja parcial, isto é, ela não seja completa, a cruz de Cristo, isto é, aquilo que Cristo fez, é a garantia de que a restauração completa virá. Isso é certo, é seguro para nós. Então nós podemos olhar para aquilo que Cristo fez e ter certeza no presente daquilo que Ele fará ainda mais. Mas a segunda coisa que nós devemos prestar atenção é também sobre aquilo que Ele fez na nossa vida. E nós nos esquecemos com muita frequência de que Ele já mudou a nossa história, irmãos. Se você é um cristão e está aqui hoje, se você professou a sua fé em Cristo Jesus, então a sua história foi mudada por Ele. Não tem como se encontrar com Jesus e não ter uma vida transformada. Então você deve olhar para o passado. Mas quando nós estamos aflitos com as coisas que estamos vivendo no presente, com as circunstâncias, a maioria de nós se esquece de que outrora nós estivemos afastados de Deus, irmãos. Nós estivemos escravizados pelo pecado. E diga-me se há alguma coisa pior do que estar longe de Deus. Se há alguma coisa pior do que viver afastado dEle. Não, não há. Então, diante das circunstâncias do presente, olha para aquilo que Ele já fez. Ele moveu você do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ainda que essa restauração não seja completa, Ele já restaurou. E Ele já te deu a garantia de que você herdará o reino de Deus. Porque Ele é Deus conosco. Ele não apenas fez algo por você, mas agora Ele está com você. Nós somos livres em Cristo. Deus fez grandes coisas por nós, irmãos. E é por isso que nós podemos avançar na nossa luta contra o pecado, mesmo se a restauração não for completa. Nós podemos. Sabe por quê? Porque a libertação de Deus não é um sonho, é realidade. Ele realmente liberta o seu povo. O Senhor é aquele que leva o seu povo à libertação. Isso é real, não é um sonho. Essa foi a primeira ação que o profeta descreve a nós. A segunda ação, apresentada no verso 4, é a seguinte: o Senhor leva o seu povo à transformação. A primeira é: o Senhor leva o seu povo à libertação. A segunda: o Senhor leva o seu povo à transformação. Isso significa, irmãos, que o Senhor transforma a vida do seu povo. Ele leva os seus da sequidão para a fertilidade. É exatamente isso que o salmista apresenta no verso 4. E note como ele desloca agora de confiar e louvar a Deus para pedir a Deus. Ele faz um pedido. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Por restaurar a sorte aqui, o salmista quer dizer: restaura outras pessoas que são dos nossos, mas ainda estão no cativeiro. Quando o povo de Israel voltou da Babilônia, irmãos, eles se depararam com uma condição precária da terra. Imagine uma terra que há 70 anos foi frutífera, mas agora parou de ser trabalhada. Os nutrientes da terra se perdem. Muitas coisas estragam numa terra que fica improdutiva. E eles chegaram naquele lugar e deveriam trabalhar, porque a restauração era parcial. Quando eles chegaram, as condições de Jerusalém eram precárias, irmãos. O templo precisava ser reconstruído, a cidade precisava ser reconstruída. Era necessário então que as próprias condições da terra se tornassem favoráveis, mas também era necessário que outras pessoas se achegassem como trabalhadores para reconstruir a terra. Por isso ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como? Como as torrentes no Neguebe. É o que ele diz aí no texto. O Neguebe é uma região desértica ao sul de Jerusalém. Nos períodos de seca, que é a maior parte do tempo, os ribeiros que existem no Neguebe secam por completo. Mas de repente, vem a chuva e os ribeiros se enchem e trazem alívio e vida a uma região que é completamente árida.
O pedido do salmista, então, irmãos, é que o Senhor transforme a realidade, levando-os a uma transformação da morte para a vida, da seca para a fertilidade. É isso que o Senhor pede, é isso que o salmista pede ao Senhor. E há muita similaridade, irmãos, entre Deus restaurando a Israel e a sua terra com a nossa realidade. Pense bem, quando nós somos pessoal e individualmente restaurados pelo Senhor, isso não implica uma restauração por completo. Você é alguém que andava perdido, é restaurado pelo Senhor e a sua vida vira um mar de rosas, o céu na terra? Não é verdade. De maneira alguma. Nós encontramos muitos desafios quando nós somos inseridos no reino de Deus, irmãos. O trabalho no reino também é árduo, ele também é duro. Lidar com os nossos próprios pecados e com os pecados das pessoas à nossa volta não é uma coisa fácil. Nós precisamos de corações transformados e as pessoas à nossa volta precisam que Deus transforme o coração delas. Nós vivemos em uma realidade difícil, irmãos. Nós estamos inseridos em ambientes difíceis. Não é fácil no ambiente da família, não é fácil no ambiente do trabalho e também não é fácil no ambiente da igreja. Por quê? Porque a restauração ainda não foi completa. Nós ainda vivemos em um mundo quebrado e com pessoas defeituosas. Nós também somos pessoas defeituosas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus transforma a nossa realidade. Deus transforma corações. O conhecimento de Cristo muda pessoas. Basta você ler a sua Bíblia e você verá. Quando Paulo conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele deixou de ser um perseguidor assassino e passou a ser o maior promulgador e emissário das boas novas do Novo Testamento. Em Cristo, irmãos, nós somos transformados da sequidão para a fertilidade. Ao invés de viver na sequidão, nós nos tornamos uma fonte que jorra para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo transforma pessoas infrutíferas em realidades infrutíferas, frutificando e fazendo os frutos nascerem. Pessoas que, apesar das adversidades, continuam lutando pelo reino, mesmo em condições difíceis. Então, o que esse salmo exige de nós, irmãos? Em primeiro lugar, esse salmo exige de nós que, se você vir os defeitos da nossa igreja ou na sua família, talvez olhando para a nossa igreja os defeitos de organização, a falta de pessoas para executarem certos trabalhos específicos, ou mesmo se você vir os pecados dos seus irmãos, então antes de sair murmurando, clame ao Senhor. É isso que o salmista faz. Clame para que Deus transforme. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus transforma vidas. Porque Deus transforma corações. Deus transforma sequidão em água que jorra para a vida eterna. Desde que cheguei aqui, Arthur Nogueira, tenho orado para que Deus traga pessoas que sejam habilitadas para servir em áreas diversas, das quais um líder sozinho não consegue executar. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Deus não apenas tem enviado pessoas, mas Ele também tem mudado corações de pessoas aqui, para que elas sirvam em áreas diversas. Mas o mais importante, sabe o que é? Deus tem mudado corações de pessoas. As pessoas estão buscando ser mais parecidas com Cristo. Por quê? Porque o pastor é bom? Porque a igreja presbiteriana é boa? Não, irmãos. Porque Deus transforma pessoas. Deus leva o seu povo à transformação. Deus muda corações. Deus é aquele que transforma. Não se esqueça disso, irmãos. Quando as circunstâncias difíceis te fizerem temer ou titubear, lembre-se, Deus é aquele que muda realidades. Deus é aquele que transforma a sequidão em rios que jorram para a vida eterna. Não se esqueça disso.
nos versos de 1 a 3, nós vemos que o Senhor leva o seu povo à libertação. No verso 4, nós vimos que o Senhor leva o seu povo à transformação. Agora, nos últimos versos do Salmo, o salmista nos mostra uma última ação do Senhor. O Senhor leva o seu povo à consumação. O Senhor leva o seu povo à consumação. Por consumação, meus irmãos, vocês devem entender que o Senhor levará o seu povo até o fim, até o estado de glória. Deus não nos deixará no meio do caminho. Nós vamos ser preservados e perseverar. Esses últimos versos, os versos 5 e 6, são aquilo que nós podemos chamar de texto escatológico. Isto é, ele aponta para o resultado final. O resultado final do trabalho frustrante que nós exercemos no mundo. Olha o que o salmista diz. Olhe para a sua Bíblia. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quando ele se refere às lágrimas, ele quer dizer que o trabalho de semear é um trabalho frustrante. Esse trabalho de semear em uma terra difícil não é algo que é fácil, mas é algo que custa, é algo pesado. Eles fazem e devem fazer isso com lágrimas nos olhos. Em outras palavras, isso não é um trabalho sem sofrimento, sem dores, de maneira alguma, mas ele terá um resultado. O resultado é uma ceifa, uma colheita jubilosa. O verso 6 diz praticamente a mesma coisa, mas enfatiza a perseverança daquele que está semeando. Preste atenção. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O salmista está indicando, irmãos, que o semeador, embora esteja chorando, ele não para. Ele não para. Ele vai andando e chorando e semeando e fazendo o seu trabalho, na firme esperança de que ele voltará com júbilo. Isto é, voltará cheio de alegria, trazendo os seus feixes. Vocês conseguem perceber que a colheita aqui no Salmo, ela não é uma possibilidade? Não é. Olhe para o texto. Ele não está dizendo, aquele que semeia chorando talvez volte com alegria. Não, é uma certeza. A colheita é certa. Esses 2 versos últimos do Salmo 126, meus irmãos, declaram a confiança do salmista nas promessas do Senhor. O Senhor os levará até o fim, a consumação. Nós chegaremos até o fim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida, irmãos, em um mundo como o nosso, é sem dúvida frustrante. A matemática do mundo caído não é simples. Não é simples. Algumas pessoas dizem assim, faça tudo o que é certo e dará tudo certo. Mentira. Essa matemática não é assim. Nós sabemos que não é, irmãos. Às vezes, pela simples razão de fazermos o certo, é que a gente encontra um monte de problema. As coisas dão erradas quando nós buscamos fazer o certo, às vezes. Não tenha uma expectativa errada sobre o mundo em que você vive. A nossa restauração completa não é agora. Não é. Trabalhar neste mundo em qualquer esfera é frustrante. É difícil na igreja, é difícil lidar com pessoas, da família, do trabalho. O mundo é frustrante e isso não é um pesadelo, não é um sonho, é assim mesmo. Você está vivendo em um lugar difícil, em um solo árido, em um solo duro. É difícil que a semente que você planta brote com facilidade. É muito difícil. E não é fácil para ninguém, irmãos. E pior ainda é para o cristão. Talvez alguns de vocês já ouviram falar que para o cristão é tudo melhor, né? Não é não, irmãos. Além de saber dessa realidade em que o mundo em que vive é frustrante, o cristão precisa lidar com os pecados do mundo à sua volta e precisa lidar com os seus próprios pecados também. Ele precisa lidar com os seus próprios pecados. Então sabe o que isso significa? Que nós vamos chorar, que nós vamos ficar irados, que nós vamos ficar tristes, que nós vamos ficar abatidos.
mas que nós não seremos destruídos, irmãos. Nós chegaremos até o fim, mesmo vivendo em um mundo árido e difícil. Sabe por quê? Porque a mesma Escritura diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, também diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O Deus que exige a nossa perseverança é o Deus que promete a nossa preservação. Ele nos levará até o final. É por isso que a colheita é certa. Agora, pense comigo, se não é um sonho que as coisas aqui dão erradas, também não é um sonho que o fruto da nossa perseverança será uma colheita alegre. Não é um sonho, irmãos, isso é realidade. Diante das circunstâncias em que a gente vive, pode parecer ilusão, pode parecer um sonho, mas Cristo vai voltar e a colheita será certa e alegre. Deus nos preservará além de tudo, e Ele mesmo está garantindo que a colheita será alegre. Por isso, irmãos, não temamos. Irmãos, confiemos no Senhor, não desanimemos, confiemos no Senhor. Como escreveu Paulo aos Coríntios, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por isso, trabalhe neste mundo quebrado, lute neste mundo quebrado. Mas não entenda errado, as nossas lágrimas e frustrações nesse mundo, o nosso sofrimento e as nossas dores não são aquilo, a causa que garante a nossa colheita alegre no final dos tempos. Não é disso que se trata. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é que vale a pena encarar todas essas dores, esse sofrimento e esta frustração, superando as frustrações e os sofrimentos e lutando para fazer o nome de Cristo conhecido e glorioso. Vale a pena, porque no final nós receberemos a alegria obtida por Cristo Jesus. Não por nós. Lembra que o Senhor Jesus ensinou que um é aquele que semeia e o outro é o que colhe? Foi Ele quem semeou. A colheita é dele. A gente vai colher aquilo que Ele fez, aquilo que Ele semeou. Por isso, é certo que a colheita será alegre, porque o trabalho do semeador foi perfeito, e o semeador é Cristo. Talvez isso cause em alguns certa lentidão para trabalhar e para continuar semeando e vivendo nesse mundo cheio de frustração. Não, irmãos, saber do resultado mostra que a gente deve lutar ainda mais para glorificar o nosso Senhor. A gente já sabe do resultado, por isso a gente pode encarar as dores deste mundo sem medo. Nós podemos encarar as frustrações dando uma resposta contrária a ela, não cedendo, não desanimando. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que garante que nós chegaremos até o final. Por isso, persevere na dor, semeie, trabalhe nessa terra árida, com pessoas difíceis, pregue o evangelho, corrija, exorte, com paciência e doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Busque também a sua própria santificação. Não apenas a santificação daqueles que estão à sua volta. Reconheça que você também é um pecador e que o seu coração tem disposições más e que você precisa estar atento àquilo que o seu coração produz, porque via de regra as suas tristezas são apenas resultados das suas idolatrias. Mas você pode vencê-las. Você pode trabalhar arduamente nessa terra árida que é o seu próprio coração. Não desista, trabalhe nessa terra dura que é o seu coração. Almeje a glória de Deus. Chore, vá semeando com lágrimas. Chore mesmo. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Nós nos encontraremos com o Senhor um dia. E nós viveremos para todo sempre, sem tristeza, sem lágrimas. E isso não é um sonho, não é uma ilusão. Isso é real. E é por isso que nós podemos viver o presente de acordo com essa esperança futura. Eu comecei o sermão falando um pouquinho da música do Estênio. Como eu disse, eu acredito que o Estênio é um dos maiores poetas que o Brasil já viu. Alguém capaz de sentir e de ler profundamente as emoções da alma e expressar isso de maneira precisamente teológica.
Poucos sabem que o reverendo Estênio está passando por uma depressão profunda. Este mesmo que fez essa canção chamada O Sonho. E não é um sonho, nem um pesadelo. Ele realmente tem sentido dores difíceis. O Estênio cantou que no sonho ele tinha morrido e que estava prestes a se encontrar com o Senhor, e isso realmente era só um sonho. Mas ele também guardou as palavras no coração. Primeiro eu quero ver o meu Salvador. Sabe de uma coisa, irmãos? Naquela ocasião era apenas um sonho. Mas em algum momento, para aqueles que são o povo de Deus, isso vai ser uma realidade. Nós veremos a face do nosso Salvador. Essa esperança não é um sonho. Essa esperança não é uma ilusão. Por isso, eu diria ao reverendo Estênio e a outros cristãos que o mundo em que nós vivemos é realmente um lugar muito duro. E nós sonhamos com um mundo melhor. Mas não é um sonho que Deus intervém na nossa realidade. Não é um sonho, é realidade. O Senhor nos leva à libertação, por isso nós podemos olhar para o passado. O Senhor leva o seu povo à transformação, nós vemos isso no presente, pessoas sendo transformadas, e o Senhor nos levará à consumação, irmãos. Ele nos fará chegar lá. Isso significa, meus queridos irmãos, que o Senhor já nos libertou da escravidão do pecado, que Ele transforma o nosso coração e a realidade à nossa volta. E por fim, nós vamos, como a canção do Estênio, bater nos portões do céu e veremos a face do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus não são um sonho. Grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Por isso nós podemos perseverar em semear. Porque sabe de uma coisa? Vai valer a pena. Vai valer a pena, irmãos. Nós veremos a face do nosso Salvador. E não será apenas um sonho. Será realidade. Confie somente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te bendizemos e te louvamos pela tua graça dispensada a nós, porque tu és o nosso Salvador amado, tu és aquele quem garante que adentraremos o reino celestial. Nós adentraremos o novo céu e a nova terra, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque tu nos libertaste, isso já é realidade. Porque o Senhor nos transforma e tem transformado o nosso coração e o das pessoas à nossa volta, especialmente daqueles que estão nessa peregrinação conosco. Mas, ó Senhor, te louvamos porque o Senhor garante que a nossa colheita, embora seja difícil e dura, deste lado da eternidade, será uma colheita de júbilo, uma colheita abundante, uma colheita alegre, porque tu mesmo é aquele que garantiu, Senhor, essa colheita em Cristo Jesus. Te louvamos por isso, te louvamos porque apenas confiando em Jesus, somente em Jesus, nós podemos ter a convicção de que nos encontraremos face a face com o nosso Rei. Nós te louvamos, Deus triuno, pela tua graça dispensada a nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.